Fala, torcida tricolor. O Fluminense enfrenta a Chapecoense e acredito, na minha opinião, não eu que estou inventando isso, mas o Fluminense, quando enfrenta a lanterna na zona de rebaixamento, sempre joga de uma forma muito irritante, que leva a gente à frustração extrema e muitas vezes a gente acaba ali perdendo pontos bobos. Isso aconteceu aos montes ao longo desses anos. E o Fluminense tem, na minha opinião, o jogo mais difícil do ano, que é separado em dois. O primeiro é aqui e o mais difícil ainda jogando lá, considerando que a Chapecoense talvez no jogo do retorno esteja na zona de rebaixamento. Né? Eu torço para que isso não aconteça. Eu gosto da Chapecoense. E vamos então falar nesse jogo aqui. Eu vou mostrar para vocês a minha percepção, né, do que seria o time ideal para entrar em campo, como eu acho que o Zubeldia vai escalar o time e como eu acho que no decorrer da partida, dependendo de uma premissa, como é que o time estaria. Então vamos embora. Mas antes, torcedor tricolor que ainda acompanha, deixa o seu like, siga para que esse vídeo chegue, né, de novo até você e até outros torcedores, né? Bonitinho aqui, ó, uma luzinha vermelha, uma luzinha aqui, ó, verde para todas as cores do tricolor. Então vamos embora. Primeiramente, eu vou dizer para você uma percepção que já tá me irritando esse 4-3-3 aqui, cara. Tá me irritando. 4-3-3 são as variações que são só nomes diferentes. 4-2-1, 4-5-1, que nada mais é que você ter 3 jogadores de meia, 2 pontos abertos e um jogador de ataque, né? Para mim isso já tá me irritando. Então eu acho, deixa eu diminuir um pouquinho mais aí, porque tá na frente do Carina. Eu acho que a escalação vai ser essa. Eu acho que vai ser Freitas e Gêmeos no meio. E até acredito que o Freitas aqui embaixo da minha mão deva ser substituído se o Fluminense estiver jogando bem, se o Fluminense estiver ganhando de um placar um pouco mais alto, para dar mais vantagem para o Milan. Conseguiu jogar uma partida inteira num campo muito ruim, mas ele estrear com o Fluminense ganhando, né, no Maracanã. Estrear com o Fluminense ganhando no Maracanã, mas tipo assim, estrear no Maracanã com o Fluminense ganhando. Arana, que na minha opinião já é titular, e o Guga é titular também. Acredito que o Samuel. Eu venho falando dessa ideia do Júlio Fidelis ser titular desde o início do ano, mas como o Guga está bem, acho que dá para você manter ele na titularidade mais um pouco. Mas o futebol do Samuel não é para segundo. Comparando os poucos jogos que o Júlio Fidelis fez, ele tá na. Teria que testar ele mais um pouco. E talvez se o Fluminense estivesse jogando bem, os outros jogadores que vão jogar contra o Olímpia, né, pudessem ser ali descansados, colocar o Júlio Fidelis no lugar do Guga e pegar mais minutagem, porque o Samuel Xavier não tá dando, velho. Até um jogo que tese ele poderia jogar bem, porque o Samuel Xavier contra um jogo de grande, assim, ele acaba às vezes pipocando um pouquinho. Mas, pô, num jogo fraco daquele, jogando vamos lá, que ele foi, pô, triste. Então acho que essa é a zaga titular, Arana, Guga, Freitas e Gêmeos, né? E de novo, acredito que o Freitas, se o Fluminense estiver ganhando, e aí que vem a questão. A minha premissa para o que eu acho que vai acontecer no decorrer da partida vai ser se o Fluminense estiver ganhando. Mas esse time aqui, ele precisa entrar já no intervalo de jogo ganhando de pelo menos uns 2-0, 3-0. Na minha opinião, o placar vai ser magro, vai ser 1-0. Né? O Chapecoense provavelmente vai tentar sair ali com um 0-0, o goleiro não tinha inspirado, que é o que acontece em jogos do Fluminense. E aí no finalzinho da partida o Fluminense vai conseguir fazer um gol. E aí vai acabar 1-0. Né? Eu acho que esse estilo de jogo que a gente vai presenciar, um jogo chato, um goleiro defendendo bem e um gol no 1-0 no final. Mas o que eu torço é que o Fluminense ganhe já no primeiro tempo de 2-3-0, para que parte dos jogadores possam ser substituídos, por exemplo, um Hércules, um Bernal, possam ser substituídos, um Canóbio que vai jogar, né, uma altitude, talvez não sofra tanto, mas vai ser substituído também.
já no intervalo do jogo, colocar um Ganso, né? Pra que a gente consiga ter fogo, né? E já, ó, tipo assim, pô, vocês já vão lá se habituando, mas às vezes, se você se habituar com 2 ou 3 dias, não é bom. O ideal é uma semana, pelo menos. Então, às vezes, o ideal mesmo é chegar e já jogar, nem fazer reconhecimento de gramado, porque isso pode acabar piorando a sensação de mal-estar dos jogadores. Meio, não tem outro, com ausência de Martinelli, tem que ser Hércules, Bernal e Savarino, a não ser que o Savarino jogue aberto, junto com o Serna, e você coloque mais uma trinca de volantes. Acho que, cara, eu vou fazer um outro vídeo, mas de antemão já falo pra você. O Chapecoense só fez um único gol fora de casa. Vamos dizer que, tipo, dessa forma, foram 2 gols, e um deles foi de pênalti, ou seja, gol de bola trabalhada, assim, um único gol fora de casa que o Chapecoense fez. Ou seja, a gente não precisaria colocar a nossa melhor zaga, não precisaria nem colocar o Thiago Silva para jogar essa partida, se o Thiago Silva estivesse jogando. Descansar o Nino, porque eles não geram, podem até gerar oportunidade de gol, mas de gol mesmo, eles só fizeram 2, um deles de pênalti, né? E aí já se foram 11 rodadas. E no ataque mesmo, Serra, Canóbio e Castilho, eu acho que vai ser isso. O John Kennedy entrou jogando na última partida, Castilho entrou no segundo tempo, eu acho que vai ser o mesmo esquema do Castilho entrar jogando e o John Kennedy entrar no segundo tempo, assim como foi contra o Santos. Acho que o Serna, que está aqui, né, como você observa aqui, eu não acho que esse jogo é para Serna. Canóbio tem que estar ali mesmo, não tem outro, né, não para o que ele faz. No Fluminense ninguém faz o que ele faz, que é correr o jogo todo. Ele tem que estar ali para correr o jogo todo mesmo, marcar a saída de bola, junto com o Castilho. Eu acho que esse jogo seria ideal, principalmente se o Chapecoense estiver ali abarrotado de jogadores dentro da sua pequena área, né, e principalmente se não tentar imitar o futebol do Rivadavia, é de você colocar um jogador X1, talvez, quando está lesionado, um de Riquelme mesmo. Né? O Serna, se o Chapecoense tivesse tentando sair mais para o jogo, e aí o Serna seria um contra-ataque. Talvez o Chapecoense faça, talvez o time do Chapecoense faça isso, se estiver tomando já 1-2, eles precisam tentar sair para fazer o empate, e aí o Serna talvez consiga fazer isso. No entanto, se ficar defendendo, o Serna não vai fazer o que é esperado de um jogador para quebrar a zaga. Nesse último jogo, era um jogo fácil do Operário, e ele não tentou um único drible. Acho que ele deve ter tomado esporro no jogo contra o Santos. Ele foi muito, e contra o Rivadavia também, foi muito errado na linha de fundo. Muito errado. Ele saiu com a bola na linha de fundo algumas vezes e por isso ele não deve ter tentado. Só que uma coisa é você exagerar nas tentativas, outra coisa é você não tentar. Para ele foi 8 ou 80. Isso foi errado. Ele tinha um espaço para a linha de fundo, ele não foi. E aí ele vai quando ele já está sem espaço. Cara, isso é muita contradição com o Serna, velho. É esforço de mais, cabeça de menos, né? Tem que usar a cabeça para outra coisa sem você usar chapéu, cara. Então, esse daqui é o time que, na minha opinião, vem a campo. E eu acho que se o Fluminense estiver ganhando, o Fluminense poderia colocar o em campo assim. Hércules e Bernal. Se o Fluminense estiver segurando a bola o tempo inteiro, dá para manter os dois ali, porque o Fluminense não vai tomar perigo e não vai precisar ficar fazendo isso. E aí, basicamente, seria o Hércules e o Bernal seriam literalmente meio campistas. A bola seria chutada, né, iríamos recuperar e ia ser pressão o tempo todo. Né? Vamos esperar que seja assim. E aí, se o Fluminense estiver ganhando, o Ganso nesse jogo poderia talvez ser um jogador de quebrar as linhas defensivas com jogadas que ele normalmente faz, fazer uma triangulação ali com o Riquelme. A questão toda é que ele está muito acostumado ainda, parece que ele não percebeu que o time do Fluminense é outro, e tem poucos jogadores, né? Se você estiver observando aqui, só tem 2 jogadores do elenco principal de 22 e 23. E aí, o John Kennedy não era
titular, eu reserva. E mesmo assim o John Kennedy pouco participava do jogo com o Ganso, né? Tem isso também. Mas o que eu faria, torcedor? O que eu faria seria jogar no 4-4-2. Eu entraria dessa forma. O jogo é mais tranquilo do que a gente imagina, mas os jogadores do Fluminense podem acabar piorando isso. O jogo, por ser muito fácil, o Freitas imaginando que ele vai poder fazer da forma que ele queira, porque o jogo é fácil, vai acabar acontecendo igual aconteceu, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, contra o Bangu, em que ele entregou o doce, a paçoca. Então, eu não daria sorte para Azar e colocaria Medina. Colocaria René e Arana. René para ficar mais fixo, Arana para dar liberdade. E aí você teria aqui, basicamente, 4 jogadores na região, né, defesa intermediária para um lado, e você teria um losango não, você teria um paralelogramo também para o lado direito, com Gêmeos, Guga, Hércules e Savarino. Então tá bem equilibrado. Arana, que consegue fazer a ida e a volta, né? O Hércules, que consegue fazer a ida e a volta, o Savarino mais fixo. Você tem basicamente aqui, dessa forma, aquilo que o Zubeldia falou dele ter os jogadores que são mais extremos, né? De um lado do outro, no caso, René e Arana. René que é mais defensivo, Arana que consegue ir mais ali de fundo. O Guga consegue, né, fazer a saída e a volta, e o Savarino é um pouco mais fixo. E o Hércules também consegue fazer a ida e a volta, o Savarino também poder ficar mais. O Bernal, que é mais fixo, o Arana se movimenta mais, ou seja, tá bem mesclado. E John Kennedy Castilho. E aí o time do Fluminense estaria muito bem ofensivo, muito bem defensivo, estaria com muitos jogadores no meio do campo para ganhar, porque é onde o Fluminense, em tese, tem mais jogadores com qualidade, principalmente do jeito que está aqui, mesmo previsando o Arana. O ideal seria você ter um Martinelli ali, que saiu lesionado, mas você tem Bernal, Hércules, Martinelli e o Savarino no meio, você teria uma qualidade absurda no meio. E aí é o seguinte, o Fluminense fez o placar, substituir, já dá para tirar um Castilho, já dá para tirar um Kennedy, um Bernal, Hércules, já dá para tirar quem quiser visando o jogo do Olímpia. Então esse aqui você faria para entrar logo de cara, né? Mas não sou eu o técnico, mas eu não critico tanto as escolhas do Zubeldia quanto eu criticava as escolhas do Renato. Apesar de não mudar muita coisa, ele faz coisas diferentes, ele tem feito coisas diferentes do que o Renato fazia. O Renato era só tira o Serno, coloca o Keno, e o Keno joga bem. Aí no outro jogo entra o Keno de titular. Então, comparando com o último técnico, o Zubeldia tem feito mais com a mesma coisa. E atualmente, o Zubeldia tem muito menos coisas para se fazer. Então é isso, torcedor tricolor, deixe o seu like, siga a página, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, tchau, tchau. Bom jogo pra gente e que a gente consiga fazer o nosso primeiro goleado do ano. Valeu, até a próxima.